Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e a nossa aula de hoje será sobre contratos. Eu vou sempre estar olhando aqui para a tela do celular, mas você vai ver tudo que eu tô vendo, certo? Você vai precisar estar com o seu Vademecum, porque em todas as aulas eu quero que você estude comigo, observando o que eu vou colocar aqui, mas também esteja com o seu Vademecum para que você acompanhe e comece a se familiarizar. Os contratos, eles têm um pilar próprio ali que a gente vai estudar aqui hoje, onde você vai ver que em todas as questões da FGV, ela meio que segue esse mesmo padrão. E sabendo disso, com os casos práticos que a gente vai comentar aqui, você vai ter condições reais de acertar essas questões e a sua peça, lembrando que ao final dessa aula vai ter a peça aqui para você saber identificar. Então, como que nasce os contratos? O contrato ele não aparece do nada, ele tem um momento específico. Só que quando isso vai acontecer, quando propriamente acontece esse contrato, antes desse contrato, geralmente acontece ali algum tipo de negociação. E por ser antes, esse tipo de contrato se chama negociações preliminares, que nada mais são do que contrato preliminar, que estará lá no seu Vademecum também. Ou seja, contrato preliminar é como o próprio nome já diz, ele é antes do contrato ser formado ali. E ele não vincula as partes, porque se eu tô tendo uma cautela e e vendo o que está acontecendo antes, eu não vou vincular uma pessoa a outra ali no contrato, certo? Mas, muito importante que você saiba que pode gerar responsabilidade civil se houver quebra da boa-fé. A boa-fé, a gente sabe, aqui no nosso mundinho do direito civil, que ela é tão importante, mas tão importante, que quando ela é quebrada, em todas as vezes, a gente pode pensar que quando há a quebra da boa-fé, o dever de indenizar, ele vem junto. Certo, pessoal? Então, o exemplo prático aqui para vocês é o seguinte: você negocia com uma loja de carros por 2 meses. Eles te fazem gastar com um despachante. E a loja desiste no último minuto ali de vender aquele carro para você. O que vai acontecer com isso aqui? Vai gerar um dever de indenização. Mas mesmo que não houve a compra, porque se você estava em negociação com a loja, você já desprendeu ali dinheiro do despachante, você tem como, você precisa saber que se o seu cliente lá na prova da OAB tiver essa situação, e mesmo não tendo um contrato firmado ali, toda essa situação configura-se um contrato preliminar, ou seja, antes. E se você teve ali algum gasto, você pode sim pedir uma indenização como um todo. Essa próxima etapa é a da proposta. A proposta, ela vincula o proponente, ou seja, quem está propondo ali o objeto do contrato, podendo ser de venda, de mútuo, qualquer coisa. E você precisa saber que no contrato, ela precisa ser clara, ela precisa ser completa e ela precisa ser séria. Por que ser séria? Porque eu não posso fazer um contrato de coisas banais. Não tem como eu tratar com seriedade algo que não deveria ser levado a sério, porque não tem a necessidade. E a exceção, onde não vai vincular, é se não tiver sem prazo a pessoa e não aceita imediatamente. O que é isso, a pessoa presente? Você vai se deparar na sua prova com esses termos e eu quero que você entenda. Pessoa presente é eu, você e eu, nós estamos frente a frente um do outro e nós estamos fazendo essa negociação. Ou seja, quando eu e você estivermos frente a frente negociando, mas eu não estipular o prazo que você deveria me dar essa resposta ali para a gente fazer o nosso contrato. E a exceção existe, é claro que existe, né? A gente está aqui dentro do direito civil, sempre vai ter. Então, qual que vai ser essa exceção? Se eu e você estivermos frente a frente, fazendo ali uma proposta, um para o outro, mas nessa situação, nós não estipulamos um prazo para a sua resposta. Então, neste caso, onde não há prazo e nós estamos
presentes, ou seja, um na frente do outro, daí vai ser uma exceção e neste caso não vai vincular o proponente, né, com aquela pessoa que está querendo firmar o contrato junto com ela. E a outra situação é a pessoa ausente, no caso, que não está ali frente a frente, que configuraria ali, por exemplo, numa tratativa, numa proposta entre o WhatsApp. Isso já caiu bastante na primeira fase também, e isso pode acontecer de cair na sua segunda fase, que é como essa pessoa é ausente, pensando ali no mundo de WhatsApp. E uma outra situação é quando passou o tempo suficiente sem resposta, nos casos em que uma das pessoas ali vai estar ausente. E como que é estar ausente? É que não está no tete a tete ali, um frente a frente do outro fisicamente. Isso a gente pode ver muito em WhatsApp, uma proposta por WhatsApp, passou o tempo ali suficiente sem a resposta e no mundo ali do WhatsApp, as pessoas não estão fisicamente dentro do WhatsApp. Então isso é o que configura ausente, certo? Você precisa sempre se lembrar sobre isso. Neste caso, vai ser uma exceção onde não vai vincular o proponente e aquela pessoa que está querendo firmar o contrato, sempre lembrando que nós estamos agora no quadradinho da propriedade. E também não vai vincular, ou seja, as duas partes ali não estarão unidas, né? Se a retratação chega antes ou junto da aceitação. O que é isso? Eu fiz uma proposta, só que antes de você aceitar, eu já envio uma outra, tipo uma ratificação, para que você não aceite aquela proposta. Eu tô te fazendo uma outra, certo? Só que isso precisa ser antes do aceite dessa proposta. Então, vamos lá, para ficar isso, Maíra. Eu estou negociando com você no WhatsApp sobre a gente fazer aulas de mentoria, que inclusive mentoria é o que eu tenho, é um serviço que eu tenho para a segunda fase. Eu faço essa proposta para vocês, por exemplo, de uma mentoria em grupo. Vou com vocês lá, um grupo de 5, 10 pessoas, eu faço essa proposta. Ninguém ainda me respondeu. Só que antes de qualquer um de vocês me responderem ali no nosso grupo, eu mando uma outra mensagem com uma outra proposta, falando ali, olha, o valor tá correto, é tal, os dias da aula. Eu faço uma retratação a respeito dos termos ali dessa proposta de ensino, certo? Quando essa retratação ela é enviada antes de vocês aceitarem, ou então junto da aceitação, o que a FGV gosta de cobrar da gente, dos examinandos, é que chegue antes. Então sempre lembre disso. Antes de vocês responderem aquela primeira proposta que eu mandei, eu mando uma outra. E o ponto importante, vocês ainda não responderam. E aí, vem o seguinte, a aceitação, porque a gente já fez a proposta, tudo lindo e maravilhoso. E a aceitação, ela se dá de duas formas. A regra é quando eu envio a proposta. Por quê? Se eu já estou enviando, o legislador entende que já está tudo certo e esse envio já configura uma aceitação. No mundo real, nós sabemos que a aceitação vai precisar ali do ok, do sim da pessoa, na grande maioria das vezes. Mas, para a prova, você precisa se lembrar de que o envio dessa proposta já configura uma aceitação. Essa é a regra. E a exceção é quando o contrato formado for recebido. Ira, por que você não colocou se é CPC, se é Código Civil? Porque aqui, contrato, de uma forma geral, é direito material. Direito material é Código Civil. Então, eu não vou colocar nenhuma nomenclatura aqui de Código Civil, porque eu já quero que vocês treinem mentalmente de que quando a gente fala de contrato, nós estamos dentro do Código Civil e você vai abrir ali no 433 para você ver. E aí, cuidado com uma coisa, a aceitação fora do prazo configura uma nova proposta. Por quê?
a gente não pode deixar o Léo ali, a pessoa, eu mando para vocês uma proposta e espero que vocês ad eternum para me responder. Não, tem que ter ali um prazo específico, certo? É só isso que vocês precisam tomar cuidado. Fulano recebe proposta por WhatsApp para comprar iPhone por R$ 3.000. Quem dera, né? Aceita em 2 dias. Ou seja, nesse tempo, essa proposta de comprar esse iPhone foi aceita, certo? Mas o vendedor diz que já vendeu. Isso pode. Pelo nosso lindo e maravilhoso Código Civil, fala que não pode. Por quê? Porque essa proposta foi feita entre ausentes, e ausentes aqui é porque eles não estão cara a cara um com o outro. É uma proposta feita por WhatsApp e a legislação, ela considera esse tipo de proposta feita no WhatsApp como uma proposta entre ausente. Ou seja, uma hora está online, depois você já não está online, muito tranquilo de entender, certo? Então, pode acontecer isso? O vendedor poderia ter vendido para outra pessoa? Não. Por quê? Se a proposta não tinha prazo e ela foi aceita a ausente, ou seja, não tinha prazo. O vendedor aqui, quem fez a proposta, não falou, olha, você precisa me responder em 24 horas, em um mês, entendeu? Não houve isso. Mas ela foi aceita ali em 2 dias. Então, é um tempo razoável, considerando que você vai comprar um telefone. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte. O que é razoável? Poxa, vou comprar um produto, um celular, o tempo razoável para eu responder tem que ser proporcional. Proporcional, assim, com muitas aspas para vocês entenderem. E precisa ser proporcional àquilo que está sendo ofertado. Em 2 dias, um iPhone, ele vai se deteriorar, ele vai deixar de existir, ele vai ser consumido pelo fogo do verão? Não. Então, 2 dias para você falar, poxa, vou comprar, tenho dinheiro, é aceitável. Agora, se você tiver ali um produto que seja, que deva ser consumido na hora, alguma fruta, alguma comida, algo perecível, então você tem que sempre se atentar para que aqueles 2, uma semana, seria razoável, caso eu esteja falando de um produto que vai se deteriorar muito rápido, vocês só precisam se atentar a isso, certo? Mas, na nossa prova, pouco provável que caia coisas perecíveis, coisas não duráveis. É mais comum que seja uma compra de uma casa, um carro, coisa que realmente 2 dias é super tranquilo desse prazo a gente conseguir ali pensar e resolver, certo? Porque o bolo de pote, a gente olha pro bolo de pote e na hora a gente já sabe se vai querer comprar ou não. A gente não precisa de 2, 3 dias pensando se vai querer comprar o bolo de pote ou não, certo? Temos uma outra modalidade de contrato, que é o contrato definitivo. Que esse é maravilhoso, porque é o que a gente quer, é o que vocês vão fazer na advocacia de vocês, que é o contrato, por exemplo, contrato de honorários, que é aquele definitivo. Você já conversou com o seu cliente, você já entendeu o que ele precisa, você já colocou ali todas as cláusulas daquele contrato e deu match, ou seja, houve um encontro de vontades. Você oferecendo seus serviços de advocacia, o seu cliente precisando dos seus serviços de advocacia, ele pagando o que você quer, ele não chorando pelo preço, você atendendo a esse cliente de forma correta, justa, é o acordo das vontades, certo? E gera direitos e obrigações. Neste caso aqui, por exemplo, eu como advogada, eu preciso peticionar, eu preciso acompanhar o caso, eu preciso diligenciar, eu preciso ter todos os documentos, eu preciso fazer a defesa mais impecável possível para aquele caso, atendendo o cliente, dando recibos de pagamento. Em contrapartida, o cliente entregar todos os documentos, tudo aquilo que eu preciso, vai precisar pagar na data certa. Se não pagar na data certa, tem os juros. Então, nós temos aqui uma diferenciação que eu quero que vocês vejam na tela, o que é um contrato entre ausentes e presente. Presente é aquele face a face, cara a cara, ausente é no mundo ali virtual, digital. Então, entre ausentes, quando que ele se forma, o contrato entre presentes, presente? Loja física, telefone, videochamada. Por quê? Porque você está ali presente naquele momento enquanto a proposta está sendo proposta. Ausentes, quando que se forma? Na expedição da aceitação. O que é isso? É quando a pessoa que deve falar aceito ou não, ela de fato envia esse aceite. Então, no WhatsApp, hoje, às 1h32, eu dou um aceite de alguma proposta, configura que hoje, a 1h32 do dia, nem me lembro mais que dia que a gente tá, eu aceitei aquele contrato ali no mundo do WhatsApp. Podendo ser no WhatsApp, podendo ser por e-mail, da validade desse contrato. Tudo que eu tô falando aqui vai fazer muito sentido na hora que a gente estiver resolvendo uma questão e resolvendo uma peça. São tão importantes porque se não tiver esses requisitos, o contrato se torna inválido. E aí o requisito número 1 é o seguinte, os agentes, ou seja, aquela pessoa que está fazendo a proposta, né, elas precisam ser capazes. Daí aqui a gente já volta e vai rememorar, lembrar do Instituto da Capacidade Civil. Por quê? Eu não posso fazer um negócio com uma criança de 5 anos. Por quê? Porque a idade de 5 anos não configura, não posso firmar um contrato com uma criança de 5 anos. Daí você precisa se lembrar disso. Lembre-se sempre do seu dia a dia. Se você vai fazer um contrato de compra e venda, você não vai fazer um contrato de compra e venda com uma criança. Por quê? Porque a gente sabe, a gente mesmo não se lembrando que isso é um instituto do direito civil, no nosso consciente, no nosso dia a dia, a gente sabe que um contrato se firma com pessoas maiores de idade, certo? Então, a capacidade civil plena, legitimação específica, exemplo, vender
um imóvel precisa de autorização do cônjuge. A gente já falou, eu falei inclusive numa aula atrás que eu dei esse exemplo. Se eu sou casada, e aqui a gente já vai entrando dentro do ponto do direito de família, que você precisa se lembrar e saber que se você é casado no regime da comunhão parcial e você quer vender um imóvel que vocês adquiriram na constância do casamento, precisa ter a anuência, ou seja, precisa ter ali o seu cônjuge deixando você vender. Você não pode fazer isso sozinha. Então, a legitimação, ela precisa ser específica. Essa pessoa que está fazendo esse ato, ela é legítima para fazer isso? E também nós temos ali o outro requisito, que é o consentimento livre e consciente. O que é isso? Eu não posso aceitar fazer um contrato se aquilo vai me causar mal. Se eu preciso estar plenamente consciente, sabendo que o que eu estou acordando ali, assinando, é totalmente ok. Por quê? Também aqui a gente vai falar dos vícios do consentimento, porque se houver algum contrato, e isso cai assim a rodo na OAB, se o contrato ele foi formalizado, ele foi feito, e dentro dele tiver algum tipo de vício, então, quais são esses vícios da vontade? O erro, que é uma falsa percepção da realidade. Um exemplo claro disso é o quadro achando que é original, mas é uma cópia. Ou seja, você errou. Você teve uma falsa percepção de que aquilo era verdadeiro, que aquilo era real. E aonde que tá os vícios do consentimento? Estão a partir dos artigos 138 do Código Civil, que você deve abrir aí e começar a ler, começar a ver. E sabendo disso, fica mais fácil para você formular ali uma resposta, ou até mesmo na sua peça. O dolo, gente, o dolo é quando alguém me engana intencionalmente. Um exemplo é, eu vendo um carro para você, só que eu sei que o motor tá fundido. E você não sabe disso, e você compra. O que vai acontecer? Você vai ser prejudicado, obviamente. Então, alguém te enganou, eu te enganei, de forma intencional. Eu sabia que o motor do carro estava fundido e mesmo assim eu quis te vender. Você não tinha a obrigação de saber sobre isso, mas eu agi dessa forma dolosa. A coação, que está lá no artigo 151 do Código Civil, é uma ameaça grave e injusta, fundada no temor de dano iminente. Qual que é o exemplo clássico? Assina este contrato ou então eu mato a sua família, ou então eu causo algum mal e você fica num estado tão maluco da cabeça que o que você faz, você vai assinar o contrato. O que é a lesão, pessoal? A lesão é quando você, num estado ali de necessidade, precisando vender os bens, mas por ser inexperiente naquela venda de alguma coisa, que aqui eu coloquei uma casa, você pode superfaturar o valor, ou o contrário também, colocar um valor muito abaixo, mas a pessoa que está comprando aquela casa, no caso aqui, vendendo a casa por 200% do valor, ou seja, a casa vale 1 milhão, vai ser vendida a pessoa inexperiente vai vender por 2 milhões. Você teve um prejuízo ali, uma lesão de R$1 milhão. Então, a lesão é pela falta de experiência, ou seja, a inexperiência dessa pessoa que está praticando esse ato, mas ela está vendendo ali por um desespero, ela precisa de um dinheiro rápido, juntou a necessidade ali da venda com a inexperiência e alguém foi lesado nesta situação. E o estado de perigo, que no meu ponto de vista é o vício de consentimento mais fácil da gente identificar, que é quando a gente precisa salvar alguém, vai ter uma obrigação excessiva, ou seja, ter uma supervalorização de algum serviço ali. No caso, que eu coloquei como exemplo, é pagar R$50 mil por ambulância em uma situação crítica de um familiar seu. É excessivo, é uma obrigação excessiva, só que se você tiver dinheiro, você vai pagar 50 mil, porque você não quer que essa pessoa morra. E os segundos requisitos é o seguinte, o objeto desse contrato que a gente está fazendo, ele precisa ser lícito, possível e determinado. O que é isso? Lícito? Lícito é lícito. A gente não pode, por exemplo, vender droga, né? Embora tenha muito por aí, mas eu não posso fazer um contrato de venda de droga, porque é ilícito. Então, o meu negócio em se tratando de contrato, o objeto do contrato precisa ser lícito, precisa ser possível. Por que possível? Eu não posso vender para vocês um terreninho na Lua, porque não é possível vender nenhum terreno na Lua e ainda por cima cobrar um valor para isso, certo? E determinado precisa ser específico, ou seja, eu estou fazendo um contrato, por exemplo, de prestação de serviços advocatícios, ele não pode ser para tudo. É para causa específica? É para um ponto específico? Eu sou advogada de direito civil, eu não posso firmar um contrato, mesmo sendo lícito, possível, eu não posso firmar um contrato com uma pessoa de trabalho, ou seja, um contrato na esfera trabalhista. Se você não agir corretamente, toda aquela negociação pode vir abaixo. E uma aplicação é o seguinte, a boa-fé
Ou seja, agir corretamente não é apenas num ponto específico. Desde o começo até o final do seu contrato, ou seja, na fase pré-contratual, que é ali nos contratos preliminares, durante a execução, ou seja, enquanto aquele contrato está em vigor, um fornecedor de tecidos para a empresa e tal, enquanto está acontecendo ali pelo aquele prazo, e também pós-contratual, ou seja, mesmo depois que acabe o seu contrato, você ainda precisa ter a boa-fé. Por quê? No exemplo aqui de honorários advocatícios, eu tenho dados sigilosos sobre o meu cliente. Eu não posso pegar esses dados e fazer o que eu quiser com eles. Eu preciso continuar agindo corretamente por conta da boa-fé objetiva, e é óbvio que eu vou fazer um parênteses aqui. Ele é um parênteses, mas eu quero que você entenda. Isso está intimamente ligado com a capacidade que nós, pessoas, temos de ver situações e de agir com a moral, com ética. E isso, dentro do Código Civil, a moral, a ética, os bons costumes e tudo mais, ela é traduzida em boa-fé objetiva, porque eu tenho que agir corretamente. Não existe outra possibilidade de agir senão dessa forma, certo? Porque o contrário disso é a má-fé, e a gente sabe que a má-fé, embora muito usado no dia a dia, a gente vê pessoas agindo com má-fé. No direito civil, nós vamos sempre observar a boa-fé objetiva, porque ela é o norte e ela vai reger todos os contratos, ela vai reger tudo o que a gente precisa, e este ponto importante vai te fazer pontuar na prova. Pegando este gancho de tudo que a gente viu sobre os vícios do consentimento, tem ali a extinção do contrato, ou seja, não quero mais, acabou, o que eu faço? Existem os vícios remiditórios, que você que está estudando aqui comigo, você já sabe o que é. É um defeito oculto pré-existente à venda. Precisam estar ligados a uma coisa vendida, podendo ser uma casa, podendo ser um carro. Vai ter um defeito ali. Eu sempre falo do telhado, que eu comprei uma casa linda, maravilhosa, passou um tempo, 6, 7 meses, caiu uma chuva, descobri que o telhado estava inteiro cheio de cupim, as madeiras ali, eu não sabia, eu só fui saber disso porque caiu a chuva e aconteceu de entrar uma cachoeira de água dentro da minha casa. Não tinha como eu saber no momento em que eu estava comprando. Era um vício oculto que torna a coisa imprópria ao uso ou diminui o seu valor. O telhado zoado vai diminuir o valor dessa casa, ou então se torna imprópria para o uso. Por quê? Como que eu vou morar numa casa que na hora que chove entra uma cachoeira, certo? E também existe a ação redibitória. O que é a ação redibitória? É desfazer o pedido. Aliás, é desfazer o negócio e pedir o dinheiro de volta. Se eu quero desfazer um negócio, qualquer que seja ele, e eu quero pedir o dinheiro de volta, o nome dessa ação é a ação redibitória. Por quê? Porque eu vi que tinha um vício ali oculto, certo? E uma outra ação que a gente pode se deparar, nunca caiu essa ação na segunda fase, mas já caiu em questões que é a ação estimatória, que é o que significa isso? É pedir o abatimento ou o desconto no preço. Por exemplo, comprei uma casa por R$1 milhão, eu não sabia que tinha o defeito oculto no telhado, mas eu não quero devolver a casa, eu gosto muito dessa casa, eu quero o abatimento do preço. Eu gastei R$80 mil para consertar o telhado, então eu vou pedir que a pessoa que me vendeu devolva esse valor para ficar como abatimento do preço, certo? É muito tranquilo, eu não vejo como uma ação inteira, embora possa cair, claro, mas você precisa saber que o nome dessa ação é uma ação estimatória. E aqui, pessoal, é um checklist de como seria uma ação tratando ali de contrato, podendo abranger qualquer tipo de contrato. Isso você vai conseguir resolver questões e estruturar ali os seus fundamentos, caso isso caia na sua prova. Como que a gente vai fazer o endereçamento numa ação de contratos, por exemplo? A gente vai endereçar ao juízo da vara tal, do estado tal, muito tranquilo, é uma inicial, nós vamos colocar com fundamento no artigo 319, e se for um contrato, por exemplo, de compra e venda, você vai especificar o contrato de compra e venda ali. Qualificação das partes, que é muito tranquilo, você já sabe fazer. Vai fazer os fatos de 3 a 5 linhas no máximo. E os fundamentos, você vai fazer a menção, a formação daquele contrato, quando que ele foi feito, como ele foi feito, onde ele foi feito, pegando todas as informações que estão ali no enunciado. Você precisa ver se tem algum vício específico naquele contrato, que é o que a gente viu, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão. Você vai ver se tem algum desses vícios e você vai colocar ali que houve esses vícios. Você vai ver se teve algum descumprimento do contrato, ou seja, alguma das partes descumpriu o contrato que era ali estipulado. Você sempre vai olhar a questão, o caso prático, e você vai ver se você encontra isso para você fundamentar. Você vai citar os artigos do Código Civil, óbvio,
porque a gente está falando de contrato, se a gente está falando de contrato, a gente vai usar os artigos do Código Civil, e você vai falar da boa-fé objetiva. Por quê? Porque a boa-fé objetiva é o nosso norte, é o norte dos contratos, é o norte de tudo que a gente for fazer dentro do direito civil. Você vai se valer dela. No artigo 422, que está ali falando sobre os contratos em geral, essa parte a gente vai poder usar para tudo, porque já que são disposições gerais, elas vão se aplicar para todos os contratos. No artigo 422, diz o seguinte, eu vou ler aqui para você. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, ou seja, em todas as fases, os princípios de probidade e boa-fé. Ou seja, em todos os contratos, em todas as etapas, a gente vai observar esse princípio e você vai colocar ali no seu fundamento. E os pedidos vão ser o pedido principal, claro e específico. Você quer o desfazimento do contrato, você quer a execução daquele contrato, você vai colocar ali o pedido específico. A condenação de perdas e danos, é claro, se couber. Daí você já vai fazer aquele link com os artigos 927, 186 e 187, que fala sobre quem causa dano a outro é obrigado a indenizar. E se tiver tutela de urgência, a gente já sabe, sempre se tiver tutela de urgência, você vai pedir, se for o caso, eu não sei se cabe, mas veio aquela sombra de dúvida, você vai colocar, certo? Sempre pedir a citação do réu para que ele se defenda, caso queira. Caso queira, não você colocar isso, caso o réu queira se defender, você vai colocar ali a condenação sempre em custas e honorários, porque a gente não trabalha de graça, você não trabalha de graça, eu não trabalho de graça, e você vai colocar o valor da causa. Como que eu coloco o valor da causa se eu tô falando sobre contratos? Você vai ver o valor daquele contrato e ele vai ser o valor da causa. Se eu tô discutindo o contrato de uma compra e venda de uma casa de R$1 milhão, você vai colocar R$1 milhão. Se eu tô discutindo o telhado que caiu, ruiu e entrou uma cachoeira e eu quero que me devolva os 80 mil que eu gastei para consertar, então o valor vai ser o valor específico dos 80 mil. Você sempre precisa ver o que você está discutindo e o que você quer. Você quer devolver a casa toda? R$1 milhão. Você quer que a pessoa te indenize, te ressarça pelo a cachoeira do telhado? Então vai ser os R$80 mil, certo? E daí sempre fechando com local, data, assinatura e OAB. E então até aqui você já sabe tudo o que você pode pedir e como você vai escrever ali e organizar o seu pensamento. E aí o último treino é o seguinte, veja só, Laura contratou uma empresa de streaming, a Netflix Paralelo, por R$19,90 por mês. Após 6 meses, recebeu cobrança de R$89,90. Ela ligou e disseram que era um plano premium obrigatório, ou seja, a Netflix Paralelo falou, olha, isso é um plano premium obrigatório, você não tem como não assinar, ele é obrigatório. Daí a Laura nunca foi informada disso, de que esse plano era obrigatório. Ela quer cancelar e receber de volta o que pagou a mais. E aí a pergunta é, você é advogado da Laura, qual é a peça que cabe aqui? E qual é o fundamento? Então a peça vai ser uma petição inicial simples, tranquila, que neste caso específico ela vai se chamar ação declaratória com repetição de indébito. Por quê? Se ela está pagando, só que ela não deveria pagar, então ela precisa ser ressarcida, ou seja, ela precisa falar para o juiz que aquele débito, que aquele valor tá rodando ali, tá repetindo, certo? E os fundamentos vão ser no quê? No contrato de adesão, que a gente vai ver lá nos 423, na violação da boa-fé objetiva, ela é tão importante, ela vai se basear aqui, a gente vai se basear nela para fundamentar. Nós vamos também poder falar de cláusula abusiva, vamos pegar emprestado o CDC lá no artigo 51. Eu quero que você deixe o artigo 51 sempre bem marcadinho no seu VAD, porque ele aparece muito. E a alteração unilateral. Por quê? Foi a Netflix Paralelo que alterou esse valor e sequer informou. Então você vai usar o que está no enunciado para falar. Porque a alteração unilateral num contrato, ela não pode acontecer. Porque as duas partes precisam ficar sabendo do que está acontecendo e as duas precisam acordar. Ela precisa falar, eu tô cobrando a mais, a outra, tudo bem, você tá cobrando a mais, eu aceito, vou pagar. Se uma parte não fala, aliás, uma parte fala e a outra não concorda, isso configura uma alteração unilateral. E daí você vai pedir a repetição em dobro, pedindo ali, falando do CDC. Lembrando que aqui, neste caso, é um CPF com um CNPJ. Se fosse CPF e CPF, essa relação de consumo aqui, nesse contrato, é uma relação de consumo, você usaria o CDC, porque é um CPF com um CNPJ. Se fosse uma pessoa com uma pessoa física com uma pessoa física, você usaria tão somente os artigos do Código Civil.